Bom dia, hoje é a nossa primeira aula vídeo de espanhol e totalmente diferente do que foi de literatura. A de literatura eu coloquei logo uma atividade de revisão, mas aí de uma forma diferente do que vai ser hoje. E a de literatura, outra aula também foi assunto novo. E antes que eu dê assunto novo de espanhol, eu preciso que vocês tenham um contato de novo com esse assunto que foi o último assunto que a gente viu, o primeiro e último assunto que a gente viu em sala, que foram os pretéritos, os tipos de pretérito. Que aí a última aula mesmo da gente foi um tipo de revisão para a prova. E esse assunto vai ser um tipo de revisão antes do próximo assunto, que eu preciso que vocês tenham a dominância dos pretéritos e saibam diferenciar todos os pretéritos. Por isso, eu separei para vocês uma parte de uma gramática que eu uso com vocês, essa gramática, e nela tem todos os verbos, tem todos os tipos de verbos e tem todas as diferenças entre os pretéritos, que vocês sabem que são 4. E aí, cada capítulo, ele traz uma definição dos verbos, ele traz exemplos conjugados e ele traz também conteúdos não, algumas definiçõezinhas, algumas curiosidades sobre os verbos, como é o uso dos verbos, e aí vocês vão ver, já que a gente já teve aula sobre esses verbos, né? Pretérito e algumas atividades. E aí, esse vídeo vai ser um tipo de atividade comentada. Eu vou estar comentando para vocês as atividades, como fazer. E aí, o nosso contato com atividades, com vídeo, vai ser a mesma coisa que a gente sempre faz. Vou estar mandando vídeo, mais atividade, mais um tempo determinado para vocês enviarem essa atividade. Então, essa daqui vai até quinta-feira. Então, eu só receberei essas atividades quinta-feira, das 8. Vou estipular uma hora para não mandarem 9, 10 horas, como está acontecendo. E aí vocês vão mandar para mim até 5 horas da tarde, certo? Das 8 às 5 da tarde, na quinta-feira até a quinta, não receberei, depois da quinta não receberei mais, tá? E aí, primeiro tipo do pretérito indefinido ou pretérito simples. Pretérito simples, vamos lá. Primeira atividade é para vocês estabelecerem uma relação entre as formas e as conjugações das pessoas. Eles estão mandando para vocês aqui exemplos de conjugações. E aí vocês vão relacionar a pessoa. A que pessoa esse verbo está sendo conjugado aqui? Segunda questão, identifique e marque com um X as formas verbais que estão no pretérito indefinido. Vocês vão ver quais dessas alternativas têm a conjugação correta do pretérito indefinido. Na seguinte entrevista a uma famosa, leia ou coloque nos espaços aí as terminações adequadas do pretérito indefinido. Terão aí verbos que só estão esperando a sua terminação para que conclua a conjugação. E nesses espaços vocês vão colocar a terminação que se refere. E aí vocês vão ter que ler cada frase e vai ver em que tempo essa frase está relacionada. Então vocês vão colocar somente a terminação de cada verbo e referente ao seu tempo conjugado. Essa é a terceira questão. Próximo, ele vem também com a segunda parte do pretérito indefinido, com todas as terminações. Esses verbos são os verbos irregulares significativos. E aí vocês vão ver todas as conjugações dos verbos irregulares do pretérito indefinido. E vocês vão olhar também, que ele traz também definições, traz a conjugação do verbo, como conjugar cada verbo,
as conjugações da primeira, da segunda e da terceira pessoa dos tempos e aí dos pronomes, e aí vocês vão ver tudo e vão poder fazer. E a primeira questão da segunda parte é: complete com as letras a conjugação dos verbos indicado ao final de cada frase. Ou seja, tem aqui 2 tipos de verbo entre parênteses que vocês vão ver e vão colocar em cada parte que se pede. E vão conjugar de acordo com o tempo da frase. Lembrando que quando a gente for completar cada frase com algum verbo, a gente tem que ler primeiro a frase para ver em que tempo ela está pedindo para a gente conjugar, em que pessoa ela pede para conjugar. Então, vocês vão ter que ver o tempo que ela pede para conjugar e a pessoa que se relaciona ao verbo. E aí, vocês vão fazer isso, vão ver o verbo e vão adequar de acordo com o que a frase pede. Segunda questão: complete os espaços das pessoas que viajaram à Alemanha, conjugando adequadamente o pretérito definido, os verbos que estão à direita. E aqui à direita ele tem um quadrinho que ele coloca em cada letra a quantidade de verbos que vocês vão conjugar de acordo ao espaço que tem aqui. E aqui tem, na letra A, estar, poder, tener. Letra B, decir, deduzir, hacer, querer. Letra C, estar, poder, proponer e obtener. E a terceira questão é completar os espaços a partir da informação dos textos dos exercícios anteriores. E aí vocês vão ver as informações que foram colocadas no quesito 2 para responder o quesito 3. E aí vocês vão ver quais são os verbos do quesito anterior que também se adequam a essa terceira questão. E aí são informações complementares do segundo que está no terceiro. E aí vocês vão fazer qualquer dúvida, pode falar comigo também, tá? E o pretérito indefinido, parte 3, que aí são algumas características dos verbos no pretérito indefinido. E aí vocês vão ver essas características que eu coloquei de uma forma mais abreviada no caderno de vocês, nas anotações de vocês. Quem não tiver essas anotações está aqui, que é, lembrando que é da mesma gramática que eu coloco as atividades de vocês. E aí tá tudo aqui, certo, pessoas? Aí tem a primeira questão, que é escrever antes de cada frase se a forma que você vai marcar corresponde ao verbo ir ou ser. E aí vocês vão ver qual é a forma conjugada que se adequa ao verbo ir ou ser, referente às conjugações, tá? Referente às conjugações do verbo ir e do verbo ser, que aqui nesse momento tem algumas partes do pretérito indefinido que elas vêm com a conjugação bem parecida. É como a gente tem o fui como ser, como uma conjugação, como uma ramificação do verbo ser, e tem o verbo da conjugação também, uma ramificação, fui, com a intencionalidade do verbo ir. Então, essa diferenciação, o fui, como conjugação do verbo ir, e fui com a conjugação do verbo ser. E aí, no pretérito, ela tem essa igualdade. E aí, vocês vão ter que ler para saber qual é a diferença. Se o fui, o fuimos, o fue, o fui, o fuistes, o fueran, ele está relacionado ao verbo ir, à conjugação do verbo ir ou à conjugação do verbo ser. E aí, a segunda questão, para vocês completar os espaços com a parte da conjugação que falta. E aí, a terminação de cada verbo, ela está aqui. Vocês só vão colocar o radical desse verbo.
Coloca o radical e só as terminações referentes a cada verbo que ele está colocando antes do tracinho. E aí vocês vão ver quais são os verbos e vão conjugar. Simples. Segunda questão. E a terceira é completar as frases com os verbos que eles dão conjugados aqui, os verbos estão aqui, vocês vão conjugar e vão completar as frases com esses verbos conjugados, que esses verbos eles já dão aqui nesse quadradinho. Então, vocês vão pegar cada verbo, vão conjugar, vão analisar a pessoa que ele pede para conjugar e vão completar essas frases. E é só isso, pessoas. Aqui só tem o pretérito indefinido. Nas próximas aulas, provavelmente eu vou fazer assim, até a gente completar a revisão com atividades dos pretéritos. E aí vai ser isso. A gente vai fazer essas atividades como revisão e vai completar todas elas até a gente ter, de uma forma mais dominada, as conjugações dos pretéritos. Semana que vem, provavelmente, pretérito composto, certo? E aí, isso. Qualquer dúvida, podem dizer, podem pedir, podem mandar. E até as próximas aulas, certo?